Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui retornando nossos trabalhos, mais um ano se inicia, esperando que ele venha cheio de paz, saúde e muita alegria para todos nós. Hoje, na nossa aula de matemática, a gente vai estudar um conteúdo novo, vamos falar sobre a área das principais figuras planas, tá certo? São apenas cálculos simples de multiplicação, fiquem atentos às explicações e ao final da videoaula, tentem responder as questões propostas que estarão aqui no grupo, tá certo? Então vamos lá para a nossa videoaula de hoje. As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Aqui temos uma figura plana, tá certo? Um polígono, um retângulo. Observe aí que esse contorno aí da linha preta, aí é o perímetro da figura, tá certo? Não é a área. A área é a parte interior da figura. Então, essa parte que está colorida aí é a área da figura, ou seja, a superfície da figura. E o cálculo dela é chamado de área, que a gente vai ver agora a seguir. Cada figura plana tem a sua fórmula específica de calcular a sua área. Vamos ver cada uma delas, ou seja, das principais, claro. Primeiro, vamos ver a área do quadrado. Só conceituando um pouco o quadrado. É um quadrilátero regular formado por 4 lados congruentes, ou seja, medidas iguais, mesma medida. Ele é formado por 4 ângulos internos de 90 graus, ou seja, ângulos que são chamados de ângulos retos. Todos os ângulos de um quadrado, eles medem 90 graus, que são chamados de ângulos retos. Isso a gente estudou em conteúdos anteriores. Vamos conhecer a fórmula da área do quadrado. Para se calcular a área, a fórmula é o seguinte. Aqui temos a figura de um quadrado. Aí tem o A, que representa a área, vai ser igual a L ao quadrado. E o que seria L ao quadrado? É a mesma coisa de lado vezes lado. O L representa o lado. Então, L ao quadrado é igual a lado vezes lado. Apenas uma multiplicação ou mesmo a potência. L ao quadrado. Veremos um exemplo. Qual a área de um quadrado cuja medida de seu lado mede 5 centímetros? Sabemos que um quadrado tem lados iguais, por isso basta colocar uma única vez. Então, a área é igual a L ao quadrado, então a área vai ser igual. O lado tem 5 centímetros, então fica 5 elevado ao quadrado. Não é 5 elevado à quinta potência, não. Tem um errozinho aí, desculpa aí, tá bom? É 5 elevado ao quadrado, elevado a 2. Que é a mesma coisa de 5 vezes 5, tá bom? Que é igual a 25. Então, um quadrado que possui 5 centímetros de lado, a sua área vai ser 25 centímetros ao quadrado. Lembrando que a unidade de medida tem que ser elevada ao quadrado na resolução, na resposta, melhor falando, tá certo? É 5 centímetros de lado, então a área vai ficar 25 centímetros ao quadrado, tá bom? Desculpa, bem a falha aí do 5 elevado à quinta potência. Não é quinta potência, é 5 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de 5 vezes 5, que dá 25 centímetros ao quadrado. Vamos ver mais uma figura plana, o retângulo. O retângulo é um quadrilátero formado por 4 lados também, certo? Mas não são iguais. 2 deles na vertical e 2 na horizontal. Da mesma forma que o quadrado, ele apresenta 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Então, todos os ângulos de um quadrado, de um retângulo, melhor falando, também medem 90 graus, ângulos retos. Já os lados não são iguais, como a gente vai ver aqui na figura. Para se calcular um retângulo, a fórmula é a seguinte. Observe o desenho, tá certo? Como eu falei, ele possui lados na vertical e 2 lados na horizontal. Os lados da vertical têm a mesma medida e os lados também da horizontal também têm as mesmas medidas. Os lados da horizontal vão ser chamados de base, que é representado por esse B aí, que está no desenho. E os lados da vertical vão ser chamados de altura, que vai ser representado por H. Não é representado por A, porque A já é de área. Então, por conversão, ele é representado por H. E a forma para se calcular a área de um retângulo é
A igual a B vezes H, ou seja, a área é igual a vezes a base, é igual a base vezes a altura. É só multiplicar a base vezes a altura. Sendo a área, B a base e a altura. Já falei isso, tá certo? Vamos ver na prática. Um exemplo. Qual a área de um retângulo que possui base igual a 9 centímetros e altura igual a 4 centímetros? Coloca-se a fórmula. A é igual a base vezes a altura. A base é 9 e a altura é 4. Então fica 9 vezes 4. Quanto é 9 vezes 4? 36. A unidade é centímetro, fica centímetro ao quadrado. Como já falei, as unidades de medida têm que ser elevado ao quadrado, porque senão não é unidade de área. Não pode esquecer, certo? Simples, não é? Apenas uma multiplicação. Vamos para mais uma figura plana. O triângulo. O triângulo, um polígono formado por 3 lados, são classificados de acordo com as medidas dos lados, bem como seus ângulos, tá certo? Porque existem vários tipos de triângulo, mas para calcular a área, a fórmula é a mesma, tá bom? Forma da área do triângulo. Aí nós temos um triângulo, tá certo? Observe que ele traz aí duas medidas, que é a base, que é o B, na parte inferior, na parte de baixo, e a altura, que é esta linha aí imaginária bem do meio, tá certo? Que é a altura do triângulo, deve depender do modo do triângulo. Como já falei, existem vários tipos de triângulo, mas a fórmula é a mesma. Então, para se calcular a área de um triângulo, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Vai aparecer essa divisãozinha aí, ou seja, é como se fosse a mesma fórmula lá do retângulo, só que agora dividido por 2. Certo? Sendo a área, o B a base e o H a altura. Vamos ver na prática. Qual a área de um triângulo que possui base igual a 10 centímetros e altura igual a 6 centímetros? Aí temos a fórmula, A é igual a B vezes H dividido por 2, ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Vamos fazer a substituição, a base é 10 e a altura é 6. Dividido por 2, 10 vezes 6 é 60, dividido por 2 é igual a 30 centímetros ao quadrado. É assim que se calcula a área de um triângulo. Fácil, não é? Apenas uma multiplicação simples e uma divisão simples também, certo? Não esquecendo que a unidade de medida precisa ser elevada ao quadrado, que é a unidade de área. Vamos ver mais uma figura plana, a última para esse nosso conteúdo de hoje, tá certo? É o trapézio. É um quadrado notável com 2 lados e 2 bases paralelas, onde uma é a maior e a outra é a menor. Ele está se referindo às bases. Existe uma base maior e uma base menor, tá certo? E os lados paralelos. As bases são paralelas, em 2 lados, tá certo? Vamos ver a fórmula e o desenho. Fórmula da área do trapézio. Observe aí que são as 2 bases paralelas. A base menor que está representada pelo B maiúsculo. A base menor, que é a parte superior, representada pelo B minúsculo. E novamente aí a altura, representada por H, que fica aí ao lado dos lados, tá bom? E a fórmula é a seguinte. A área vai ser igual à soma das bases, base maior mais base menor, é obrigatório estar dentro do parêntese, multiplicado pela altura e em seguida dividido por 2. É a fórmula um pouco mais complexa que teremos, tá certo? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá certo? Sendo a área, o B maiúsculo a base maior, o B minúsculo a base menor e o H a altura, tá certo? Vamos ver na prática. Qual a área de um trapézio que possui base maior igual a 6 centímetros, base menor igual a 4 centímetros e a altura igual a 5 centímetros? Primeiramente, coloca-se a fórmula. A é igual a base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. E em seguida, faz-se a substituição. A base maior é 6, a base menor é 4 e a altura é 5. Como a adição está isolada dentro do parênteses, é obrigatório que ela seja feita primeiro, tá certo? Para este caso aí, em uma expressão numérica qualquer, onde tem o parêntese,
os cálculos que estão dentro do parênteses precisam ser feitos primeiro. Então você faz 6 mais 4 é igual a 10. Agora faz a multiplicação. 10 vezes 5 é 50. E por último faz a divisão. 50 dividido por 2 é igual a 25 centímetros ao quadrado. Tá certo? Então é dessa forma que se calcula a área de um trapézio. Tá bom? Como eu já falei, nós íamos ver até esta figura plana. A gente viu o quadrado, lado vezes lado, ou L ao quadrado. O retângulo, base vezes a altura, o triângulo, base vezes a altura dividido por 2, e o trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Essas são as fórmulas de algumas figuras planas, ou seja, as principais, que é o nosso conteúdo, tá certo? Pois muito bem, pois agora é com vocês, vai ficar aqui no grupo umas atividades para serem respondidas, me mandem após a resolução e eu estarei aqui durante todo o período da aula para atender vocês, tá certo? Obrigado e até a próxima.